Ora, cordiais saudações, senhoras e senhores ouvintes, bem-vindos a mais uma edição do programa Voz da Esperança. O ouvinte sabe que o programa é emitido às quartas-feiras, no espaço 21 a 22, à sexta-feira das 19 às 20 e aos sábados no espaço das 7h30 às 8h30. O programa é uma gentileza da família Adventista do Sétimo Dia, sobretudo da Missão Centro, que coordena as províncias do Ambo, do Bié, do Quando e também do Cubango. O programa apresenta uma grelha interessante da abordagem bíblica. Estamos a falar na quarta-feira, onde o ouvinte tem o prazer e a oportunidade de estudar a profecia. A sexta-feira acompanha aqui o estudo através do comentário bíblico em relação aos capítulos que terão sido lidos ao longo da semana, dentro do plano de leitura Adventista do Sétimo Dia. E também, aos sábados, o ouvinte pode participar de um culto preparado especialmente para si, caro ouvinte, que está ligado à Rádio Nacional de Angola, emissora provincial do Bié. Também a si, que está ligado ao programa através da internet e a todos os outros. Bom, queremos aproveitar o momento para agradecer o carinho da audiência de quem está em nossa sintonia, as variadíssimas entidades que nos dão o prazer da companhia e muitos outros. Irmão Fernando, cordiais saudações, bem-vindo. Obrigado, irmão Gilson. Feliz sábado para ti. Feliz sábado também para os nossos ouvintes que nos acompanham a partir deste canal de rádio. Também um feliz sábado para os nossos internautas. Feliz sábado para todos que gostam deste programa. Muito bem. O que é que nós lemos e o que vamos ler? Exatamente, irmão Gilson, está interessante a leitura. Vamos entrar na penúltima semana do ano bíblico. Portanto, até ao dia de hoje, 19 de dezembro, já lemos a segunda carta de Pedro. Amanhã vamos entrar nas cartas de João, vamos ler a primeira de João. No dia 21, vamos continuar com segunda de João, terceira de João e Judas. Já no dia 22, entraremos para o livro de Apocalipse. No dia 22, vamos ler os capítulos 1 a 3 de Apocalipse. No dia 23, Apocalipse 4 a 6. No dia 24, Apocalipse 7 a 9. No dia 25, Apocalipse 10 e 11. No dia 26, Apocalipse 12 a 14. Até a próxima sexta-feira estaremos já no capítulo 14 de Apocalipse. Veja, está a terminar o ano, estamos a terminar também a leitura bíblica. Exatamente. Apocalipse 14 na próxima sexta-feira. E só estaremos no Apocalipse 14 porque o ano não terminou. Quando terminar, teremos também terminado a leitura da Bíblia completa. Por essa razão que eu disse que vamos entrar para a penúltima semana. Portanto, teremos ainda mais uma semana para concluirmos com a leitura da Bíblia, irmão Gilson. Sim, senhor. Então, vamos lá ver. Hoje vamos olhar então para os livros de Filipenses em diante e aprender mais com Paulo antes de entrarmos para as epístolas escritas por Pedro e por João. Né? João vai apresentar-nos, Pedro vai nos apresentar a primeira e a segunda carta. João vai nos apresentar 3 cartas, não é? Depois vamos ter Judas e Apocalipse no final. Judas, não é? Primeira, ou seja, já dissemos, João vai apresentar-nos 3 cartas, primeira, segunda e terceira, depois vamos ter Judas e Apocalipse. Vai ser bastante interessante aprendermos muito mais. Agora, olhar aqui sobre aquilo que Paulo nos ensina. Ao longo da semana tivemos o prazer de ler estas epístolas e é sempre bom reviver, é sempre bom viver, é sempre bom ouvir a palavra de Deus e o seu propósito para a nossa vida. Quando olhamos para o livro de Filipenses, lembramos-nos de que a carta tenha sido escrita por Paulo aos da igreja de Filipos entre os anos 60 a 62 depois de Cristo. Paulo escreve, como consideram os teólogos, a partir da prisão, e é conhecida também como a Carta da Alegria, porque Paulo entende que, apesar de estar preso,
está já muito bem próximo de receber o seu galardão, e Paulo até vai considerar que a sua prisão é motivo também do avanço, é uma razão para o avanço do Evangelho. Por alguma razão, Paulo vai dizer isto. Aliás, a Bíblia mostra muitos momentos em que reclusos, em que carcereiros, em que potestades e reis, enfim, tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho de Deus por via ou pelo facto de Paulo estar preso. Bom, mas vamos olhar então para o capítulo 2, onde há uma abordagem bastante interessante que Paulo vai fazer. É um dos pontos mais altos deste livro de Filipenses. Deixa-me ler, vou ler um bocadinho mesmo a partir do verso 1, mas o centro está do 5 em diante. Mas vamos lá buscar um bocadinho mais para que os ouvintes estejam por dentro. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor e o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual tenha também para o que é dos outros. De sorte, eu queria fazer aqui uma paragem rapidamente. Este fundamento aqui já é contraditório àquilo que a vida, de forma geral, nos vai apresentando, os modelos da vida, o modelo secular nos vai apresentando. A Bíblia vai nos dizer, aqui Paulo está a dizer, ninguém tenha nada para si como sua própria propriedade. Ninguém se preocupe só com o que é seu. Ninguém olhe só para o seu progresso, mas que todas as suas conquistas devam ser consideradas também do próximo. Portanto, está a chamar aqui a ideia de que nada nos pertence, somos apenas dispenseiros de Deus e, como tal, os outros são os principais beneficiários daquilo que conquistamos. Exatamente, irmão Gilson. A Bíblia ela é contra o egocentrismo. Portanto, Jesus Cristo, em vários momentos, nos ensinou que devemos servir, não é? E quem serve, ele não se coloca em primeiro lugar. Em primeiro lugar, coloca o próximo e ele vem em último lugar. E esta aqui é a missão do cristão, servir o próximo, nada de egocentrismo. E Paulo faz aqui menção, não é? Que cada um se considere inferior. Imagina, irmão Gilson, se tivéssemos uma sociedade onde cada um se considerasse inferior ao outro, não é? Quer dizer, imagine, não haveria disputas, não haveria disputa, não haveria guerra, não igual ao outro, mas inferior ao outro. Essa aqui é a lei do Evangelho. Ele levou aqui, parece que o mandamento agravou um pouquinho mais. Exatamente. Jesus diz que amarás ao próximo como a ti mesmo. Entretanto, aqui Paulo está a dizer, pois é, e para que tenham noção do quão forte e interessante é este mandamento, esse outro tem que ser visto com muito mais autoestima do que a si mesmo. E veja, e Jesus faz isso, fala isso, ensina isso aos discípulos, quando entre eles brigam, não é? Quem será o maior, quem será o maior? E Jesus diz que, olha, quem quiser ser o maior no reino de Deus, seja o menor. Exatamente. Esta aqui é a lei do céu. E nós, como cristãos, precisamos exercitar esta lei do céu aqui na terra. Não disputemos, não nos coloquemos em primeiro lugar. Coloque-se inferior ao outro, ao próximo. Só assim é que poderemos servir e cumprir com a missão que Jesus nos orienta. Quão bom e quão maravilhoso é, né? Faz-nos lembrar aqui a igreja primitiva no livro de Atos, que vai nos apresentando a ideia de que nos primeiros momentos da igreja, depois dos discípulos terem recebido o Espírito Santo e começado a evangelizar, e muitas pessoas entrando para a igreja, tinham exatamente esta forma de viver o cristianismo. Todos vendiam suas propriedades e traziam para a igreja e supriam uns para os outros as necessidades, segundo era a amplitude da situação, e ninguém considerava nada como seu. E veja que havia ali alguns que queriam colocar algum espírito qualquer, como Ananias e Safira,
que foram logo afastados por causa dessa ideia de considerar as coisas como suas, não é? Ou até mentir. O problema não era que não pudesse considerar, mas resolveu ludibriar. Aqui a mensagem é bem clara. Para o cristão, o normal é que nada do que é nosso fosse considerado como nosso. E até faz parte de uma das parábolas de Cristo. Quando vier o rei com todos os anjos dos céus, e então separará os bodes das ovelhas, a uns à direita, a outros à esquerda. A uns vai dizer, vinde bendito meu Pai, porque eu tive fome e necessidades e vocês atenderam-me. Mas a outros vai dizer, não, nunca vos conheci, portanto tive fome e estive em algum momento sem roupa, estive em situações de doença e vocês não atenderam. E então vão ser apartados todos aqueles que não praticaram o amor. Ou seja, o amor é a base fundamental do reino dos céus. Exatamente, irmão Gilson. E Cristo ele não ensina isto somente por preceitos. Ele ensina também com exemplos. E nós podemos ver isto mesmo neste capítulo 2 de Filipenses, ali a partir do verso 5, que o irmão Gilson disse que devíamos fazer menção dele mais adiante. Mas eu gostaria de tomar a palavra, tomar a leitura deste texto para ilustrar exatamente aos nossos caros ouvintes que Cristo não ensinava simplesmente por preceito, mas ele próprio fazia o que ensinava. O versículo 5 diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Aqui nós temos muitos ensinos. Exatamente. Aprendemos muita coisa aqui. Que Jesus, tendo uma forma, não é? Uma forma privilegiada, não quis, vamos assim dizer, confortar-se nesta forma privilegiada, mas pensou naquelas pessoas que estavam perdidas, que não tinham esse privilégio. E a Bíblia vai dizer que esvaziou-se a si mesmo. Esvaziou-se a si mesmo. Veja aqui o verso 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Vamos ainda trabalhar um bocadinho este versículo. É um contraste bastante interessante aqui, porque parece ser uma reprovação ao comportamento do oponente de Cristo, que é Satanás. Exatamente, irmão Gilson. Aqui... Satanás nem estava na forma de Deus e quis ser igual a Deus. E Jesus, que era em forma de Deus, era Deus, exatamente, esvaziou-se até a forma de homem. Para deixar de ser... Não é? Como se estivesse a deixar de ser Deus e viver uma vida humilde de homem. Essa aqui é a lei dos céus, irmão Gilson. Veja, eu quando estava aqui a reparar o capítulo 28 de Ezequiel, vi aqui de facto, como é que se diz? Algo muito diferente, não é? No que é o caráter de Satanás. O capítulo 28, verso 13, não é? Falando sobre Satanás, veja só aqui o contraste entre Cristo e Satanás. Verso 13 do capítulo 28 de Ezequiel. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias. O sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus. No brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Irmão Gilson, veja aqui o versículo 17 é importante para esse contraste que queremos buscar. O versículo 17 do capítulo 28 de Ezequiel diz assim: elevou-se o teu coração
por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis, te pus para que te contemplem. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. E corrompeste Exatamente. a tua sabedoria. Mas imagina que Jesus Cristo, sendo em forma de Deus, esvaziou-se. Veja o verso 7, não é? Uhum. Mas, não é? Verso 7. Mas de Filipenses capítulo 2. Uhum. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Um contraste bastante interessante. Satanás, sendo criatura, eleva-se. Exatamente. Eleva o seu egoísmo, eleva a sua cobiça, eleva a sua vontade de querer ser alguma coisa que não é, não está contente, não está satisfeito com aquilo que conquistou, não está satisfeito com os privilégios que lhe foram dados e quer ser um bocadinho mais ou igual àquele que lhe deu os privilégios. E veja, esse sentimento até a Bíblia vai trabalhar muito esse sentimento. Até Jesus vai dizer lá em Mateus 10, a ninguém chameis pai, não é? E a ninguém chameis mestre. Pai é um só para vocês, que é Deus que está nos céus. E mestre é um só para vocês, que é Jesus Cristo. Portanto, eu sou o vosso mestre. Basta para os discípulos, basta para o discípulo, portanto, procurar ser igual ao mestre. Igual ao mestre. Portanto, o que vocês têm que fazer é ter o mestre como modelo, mas não procurar algo a mais, superá-lo. Porque isso depois, se formos, por exemplo, para o campo, para todos os campos possíveis, na política vai dar os tais famosos golpes de Estado. No trabalho vai começar a dar a questão da perseguição. E eu quero que esse chefe saia dali, eu que estou, que venho imediatamente a seguir a ele. Se este que está aqui em frente sair, eu posso já entrar. Portanto, há sempre muitas formas de cobiça por causa desta vontade de querer ser algo mais do que se é. Superior ao seu superior hierárquico. E a Bíblia vai nos chamar a atenção para contentarmos com aquilo que nós temos e com o que nós somos. Exatamente. E veja, irmão Gilson, quando nos é despertado esse sentimento, não é? Dali surgem as talas, surgem outros tipos de homicídios e tudo mais. Tudo porque queremos assumir ou alcançar uma posição superior à daquele que nos coloca naquela posição. Não é? E isto aqui não é novo, irmão Gilson. Como se diz hoje, forçar o guião. Exatamente. Não respeitando o processo. E isto não é novo, e mesmo ali em casa, nossos caros ouvintes, nossos internautas, isto não é novo. O diabo continua a usar este método, este meio, para poder enganar a humanidade. Veja que lá no Jardim do Éden, ele já tinha manifestado isso nos primeiros homens. Estamos aqui a falar do primeiro casal, não é isso? Quando propõe a Eva que provasse do fruto proibido, o que é que ele disse? Que quando provardes, sereis igual a Deus. Exatamente. Ele aqui já estava a manifestar o seu próprio caráter. Ou seja, o reino de Satanás funciona, parece assim. Exato. Segundo as Escrituras. Nunca contentar-se com o que você é, com o que você tem. Buscar sempre algo a mais. Isso até é visto também no mundo da filosofia, onde o homem vai procurar pelo mundo das ideias, pelo mundo abstrato, dentro do dualismo platônico, aonde as coisas são perfeitas e que o corpo deveria ser uma espécie de prisão para a alma e a alma procura a todo instante libertar-se do corpo para ir para esse outro mundo paralelo ao mundo material. Portanto, o mundo sensível é diferente do mundo da razão. Aquele mundo que só pode ser compreendido por via da razão, por via de um raciocínio. Aquilo que nós não podemos ver, mas podemos compreender por via de um exercício racional. É o tal suposto mundo paralelo, onde as coisas são perfeitas, que nós devemos sempre aspirar. É o que Satanás foi apresentar lá para Eva. Esta ideia, este ponto em que vocês estão, não é agradável, vocês não conquistaram nada, há muita coisa para conquistar. E então Satanás comunica essa insatisfação que é sua por natureza. Porque a Bíblia vai nos dizer lá em Ezequiel, exatamente, cordiais saudações, irmão Basílio, bem-vindo. A Bíblia vai nos dizer em Ezequiel que por causa da sua vaidade, por causa da sua formosura, portanto, Satanás olhou para si e elevou-se e quis ser algo mais. Diferente de Cristo, que aniquilou-se. O sentimento dos cristãos deve ser este: aniquilar-se
ou encarar o próximo como superior a si, e o sentimento que Satanás comunica aos homens é sobrevalorizar-se, não é? E colocar-se acima. E colocar-se acima. Portanto, o contraste dos dois mundos é bem visível e é fácil de identificar. Irmão. Exatamente. E antes que o irmão Basílio tome a palavra, veja que a própria Bíblia, quando nos fala aqui do que seremos no céu, não é? Nunca nos ensina que lá no céu seremos superior a Jesus Cristo ou superior a Deus. Veja, tudo isso aqui é mesmo ideia do diabo. No capítulo 3 do livro que estamos a ler, Filipenses, veja o que vai acontecer quando nós formos para o céu. Não é? O versículo 21 diz assim: o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Imagine. Quer dizer, nós não vamos ter um corpo superior ao corpo de Cristo, mas vamos ter um corpo igual ao de Cristo. Não porque usurpamos ou exatamente. Nós fomos, enfim, elevamos-nos para essa situação, mas é mérito de Cristo. Exatamente. Ele nos concede pelo seu amor, porque primeiro aniquilou-se para nos dar uma vida que merecia a Ele, e Ele morrer uma morte que merecia a nós, exatamente. que cabia a nós. Uma analogia muito perfeita que o irmão Gilson, o irmão Fernando fazem, porque nos remete a ideia de que este Deus é um Deus que ele vela por aquilo que é a sua humanidade, ele ama a humanidade, e dali é que nos faz co-herdeiros, ou seja, a Bíblia diz que nós somos co-herdeiros de Cristo, e sermos co-herdeiros de Cristo nos remete então a vivermos a glória de Cristo, e é esta glória que realmente o irmão Fernando tem toda a razão quando a Bíblia diz que seremos participantes da glória de Cristo, ou seja, este nosso corpo será glorificado, e ao ser glorificado, e importa dizer que isto que é mortal vai se revestir em imortalidade, e veja que esta imortalidade só pertence a Cristo, mas nós não seremos imortais como tal, conforme se diz. Nós seremos dependentes. Dali é que a Bíblia vai nos dizer que nós temos que nos alimentar constantemente da árvore da vida. Significa que nós somos simplesmente o ramo que está ligado à videira, não é? Então nós seremos comparticipantes desta glória de Cristo, e será uma alegria, irmãos. Nós somos chamados então a refletir, irmão Basílio. Penso que em função deste contraste, porque a Bíblia expõe, não é, esses dois sentimentos de Satanás, ou seja, do reino de Satanás e do reino de Deus, Cristo, de propósito, para que nós saibamos, não é, nos autoavaliar. A Bíblia é este barômetro, não é? Para que nós possamos nos encaixar no nosso quadrado. Em que quadrado nós pertencemos? Qual é o sentimento que nós nutrimos todos os dias? Será que nós estamos satisfeitos com a posição que temos? É esta situação. Imagina que se nós alimentamos muito orgulho, a supremacia e tudo mais, e não nos colocamos, por exemplo, na situação de Cristo. Veja que a maneira de Cristo, de como ele se apresenta, tem se dito que Cristo é aquele que usa a máscara para se apresentar, né? Enquanto os homens usam máscara para se esconder, pois, Deus teve que usar uma máscara para se revelar. Para se revelar. Frase de Martinho Lutero. Corretamente. E importa dizer que nós devíamos então olhar por aquilo que Cristo fez. Ele humilhou-se e agora é exaltado. Né? E nós deveríamos também nos humilhar, e deveríamos também viver este sentimento que houve também em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual, ou seja, ser igual a Deus, né? Porque ele tinha que tomar a forma humana, e dali tinha então... Aniquilou-se a si mesmo. Pois é, e veja que Cristo não fazia como se... como é que nós podíamos dizer, talvez um teatro qualquer, não, quando ele chamava de Pai, era esta submissão que ele tinha enquanto homem, mas Jesus Cristo é Deus. É interessante que, mesmo sendo Deus, humilhou-se até a morte da cruz. E a morte da cruz, irmãos Gilson, nós não estamos a falar de uma morte qualquer, nós estamos a falar de uma morte humilhante. E Jesus foi crucificado, foi cuspido, foi humilhado no seu mais alto nível que a humanidade pode pensar e exagerar. Para nos dar salvação. Para nos dar salvação. Mas enquanto que nós, às vezes, buscamos glórias que nem nos pertencem, tal conforme já foi bem dito aqui. E veja, assim... Pois, irmão Gilson, quando nós buscamos até glórias que não nos pertencem, o que a gente faz? Humilhamos as pessoas, pisamos as pessoas, para que nos sirvam de mola para podermos estar lá em cima. E imagine... já viu que todos nós somos de alguma forma infelizes e insaciáveis? Ou seja, não há alguma posição que nós tenhamos conquistados e nos sintamos confortáveis. Eu estou a falar de várias posições, não é? Não só posição na perspectiva
da conquista do mundo, para quem, por exemplo, detém ou sustenta algum cargo do governo, mas estamos a falar nas conquistas também econômicas, nas conquistas acadêmicas, nas conquistas sociais. Enfim, nós estamos sempre a procurar. Se você consegue ser amigo do irmão Fernando é amigo do irmão Basílio, eu quero que essa amizade do irmão Fernando comigo seja melhor do que a amizade que tem com o irmão Basílio. E se eu tiver uma certa quantidade de valor no banco, eu quero sempre um bocadinho mais. E se eu for de uma posição, quero sempre um bocadinho. Há um sentimento, há uma forma insaciável que os cientistas, os acadêmicos e até os filósofos também já reconhecem isso. Pois. Que na conquista de uma necessidade vem sempre outra necessidade. E o homem é insatisfeito crônico. Mas é insatisfeito crônico. Essa palavra parece que está bem enquadrada aí, meu irmão Fernando. Exato. E nós devemos entender que sem Cristo nada podemos fazer. Nós podemos, mas o fim é morte. E é esta morte que diz que é como um sopro. Mas agora imagine que tudo o quanto eu devo fazer, tal conforme disse o salmista, irmão Fernando, imagine que Deus vai dizer o seguinte, que ninguém diga que pelas minhas forças consegui isso e aquilo. Antes, pelo contrário, reconheça que Cristo, Deus, é quem te deu forças para trabalhar e para adquirir tais coisas. Né? E veja que no capítulo 2 de Filipenses, no verso 13, diz que porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Quer dizer que tudo o quanto nós fizemos, por isso é que não adianta se vangloriar. Por isso é que os grandes homens que passaram por esta terra, e eu cito, por exemplo, o grande Alexandre mesmo o Grande, né, tal conforme ele escreve e dá testemunho de que eu, quando morrer, importa dizer que os ricos, ou seja, estendam todos os meus dinheiros, por exemplo, tudo quanto era bem materiais financeiros, tal conforme o irmão Gilson fez menção, estendam no chão. Os médicos têm que levar a minha urna e as minhas mãos na urna a urna tem que estar furada porque as minhas mãos têm que estar ali para verem que não estou a levar absolutamente nada. E veja que, para dizer também que os médicos não têm controle sobre a vida e o dinheiro não serve para nada senão para pisar. Ok, prontos, tem o seu valor, mas ele aqui mostra que não devemos humilhar ninguém porque o fim de todo homem é a morte. Deveríamos sim nos humilhar. Deveríamos sim exaltar a Cristo e deveríamos então viver o amor ao próximo. Mas aqui está a militância. Por via desses contrastes de Ezequiel e Filipenses, nós podemos ver em qual exército nós estamos a militar. Corretamente. Não é? Exatamente. Era mesmo ali onde queríamos chegar, irmão Gilson. Portanto, Cristo pretende que seu caráter seja revelado, refletido aos seus seguidores. E o mesmo acontece com o lado oposto. Exatamente, pelo lado de Satanás. Exatamente, pelo lado de Satanás. Portanto, todo aquele seguidor de Satanás, não é? Reflete o caráter de seu mestre, que é Satanás. E veja que nós devemos andar de acordo com aquilo que já alcançamos. O próprio Filipenses, Paulo fala isso em Filipenses, não é? Mas se tivermos que prosperar, quisermos crescer, não para humilhar os outros, não é? Mas para o bem do próximo. Tudo em prol do próximo, não é? E Jesus, quando diz que eu um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns a outros, quer dizer, no fundo era o mesmo mandamento que desde o princípio já tinham recebido. Portanto, esta é a lei, irmão Gilson. Certo. Se nós amarmos ao próximo, mesmo até o nosso progresso, não é? É para o benefício do próximo, não para a humilhação, não para a vanglória nossa, não é? Mas para a exaltação do próximo. E essa aqui é a lei que reina o céu, porque mesmo Jesus Cristo nunca se exaltou a si mesmo. Sendo Deus. E nas Escrituras nós vemos sempre Jesus a exaltar o Pai, a exaltar o Espírito Santo, e o próprio Pai também nunca se exalta a si mesmo. Testemunha do Filho. Exatamente. E assim como o Espírito Santo. Não se exalta a si mesmo, testemunha também do outro, do Jesus ou do Espírito Santo. Exatamente. E Jesus diz, eu não busco a minha própria glória, há quem a busca por mim. Portanto, vai falar de Moisés, vai falar da própria Bíblia, que dele dá testemunho. E o verso 3 de João, capítulo 3, verso 18, né? João 3, verso 18, diz a seguinte, verso 19, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Aqui o que é que nós temos? Essa abordagem que o irmão Fernando diz. Satanás quer que os seus filhos reflitam o caráter dele. Por outro lado, Deus quer que os seus
os seus filhos também reflitam o seu caráter. Veja o verso 20. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz. Ou seja, as obras do mal, as obras de Satanás, aquelas que são praticadas para o mal, são sempre feitos no ocultismo, né? Ou no oculto. Portanto, as mentiras, os adultérios, os roubos, as fornicações, os não sei o quê. Quer dizer, tudo aquilo que é de Satanás é tratado sempre no escuro. É tratado sempre no escuro, por isso é que não tem prosperidade. Né? Certo. E aqui diz que nós devemos ter muito cuidado com esses, como é que se diz, lucros fáceis. Né? Os lucros fáceis nos levam à destruição. E os salmistas, por exemplo, acabaram escrevendo muito a respeito disso. Eu até estou aqui à procura de um verso, o irmão Gilson, que diz que há quem é rico e faz-se como não tem nada, como se fosse um homem que não tem nada, mas há quem não tem nada e faz-se como um rico. Então, é esta busca por satisfação que nós às vezes queremos estar acima quando não poderíamos estar. E veja que estar acima para Cristo é aquele que ajuda para Deus é aquele que está em cima, né? Que cumpre exatamente esta lei sobre o amor ao próximo. Então é importante nós todos estamos alinhados, né? Alinhados por esta situação. Muito bem. Pois é, irmãos. Então, nós vamos, aqui só, irmão Basílio, o versículo que estava a citar é exatamente Provérbios 13, versos 7, não é? Amém. Que há quem seja rico e se faça correto. Pobre. Provérbios 13, versos 7. Agora, Paulo vai escrever também para uma outra igreja, no mesmo momento que está na prisão, aos Colossenses, portanto, a igreja de Colossos, também nos anos 60 a 62 mais ou menos. E Paulo vai apresentar aqui algumas abordagens bastante interessantes sobre esse Cristo que já apresentou aos filipenses, que estando na forma de Deus, fez-se homem, esvaziou-se a si mesmo, aniquilou-se a si mesmo e veio ao mundo. Mas quando veio ao mundo, quem é este Senhor que veio ao mundo? Então, Paulo vai apresentar aqui no capítulo 1 de Colossenses, não é? Versos 13, por exemplo, vai dizer assim, vou ler a partir do verso 12. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Nós temos aqui dois elementos importantes a aprender quando lemos a Bíblia. Primeiro, a Bíblia vai dizer assim, no verso 14, em Jesus nós temos a redenção pelo seu sangue. Só aqui já poderia esclarecer um conjunto de situações doutrinárias para percebermos em nome de quem afinal nós somos salvos, por quem nós somos salvos. Essa abordagem do verso 14 é bastante interessante. No verso 15, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ou seja, Jesus é a imagem daquele que não se pode ver. O irmão Basílio disse aqui há pouco tempo que Deus, para que fosse contemplável, para que fosse visto, teve que usar uma máscara. E qual é a máscara? O corpo humano. Então veja, o qual é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação. Então aqui importa entender também a identidade de Cristo. É Deus, esse Deus que fez-se visível, ou afinal é uma criatura de Deus? O mesmo versículo nos apresenta dois pontos. Ele é a imagem de Deus. Aquele Deus que não se pode ver. Quando você olha para Jesus, você está a olhar para o próprio Deus. Só que, em contrapartida, é o primogênito da criação. Não é? Da criação de Deus. E depois, o verso 16 vai dizer, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra e em todos os lugares. Tudo foi criado por ele e para ele. Portanto, nós vamos trazer aqui 3 versículos bastante interessantes. Vamos começar, então, pelo 14. Em Jesus nós temos a redenção
temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. Fica claro aqui que nenhum nome foi dado de facto debaixo de todo o céu, porque importa que sejamos salvos. Exatamente. Do qual importa que sejamos salvos. Nós somos salvos única e exclusivamente por Cristo Jesus, pelo sangue derramado na cruz do Calvário. E quem morreu na cruz é Jesus Cristo. Isso aqui fique bem claro. E quando nós procuramos aqui adicionar alguns elementos para que tenhamos algum mérito na nossa salvação, isto aqui é em vão, não é? A própria Bíblia diz que a nossa justiça é como um trapo de imundícia. Portanto, só unicamente pelo sangue de Cristo Jesus somos salvos. Portanto, não há outro nome debaixo do céu por qual importa que sejamos salvos. Mas Satanás foi, não sei se esperto ou inteligente, quando procurou arredar a população, a raça humana dos caminhos do Senhor, irmão Basílio, por exemplo, que ele fez com que cada nação pareça que tivesse o seu próprio Deus. Não é? Isso parece que ele fez e prosperou, né? Prosperou porque os asiáticos têm uma perspectiva de Deus diferente, os africanos também uma perspectiva. Quer dizer, as várias nações entendem que o seu Deus é A, B, C. Então você vai ter várias religiões. Pois, ele ainda ganha quando vocês, por exemplo, como nação, claro, estamos aqui a falar com as devidas aspas, como nação, retiram Deus do centro. Ou seja, a própria nação declara-se como uma nação que não tem Deus, não adora absolutamente nada. Tal conforme nós vimos, por exemplo, em vários países, que igrejas, mas as igrejas estão vazias. As pessoas quase que não lidam com isso. Então, Jesus, em Hebreus, por exemplo, diz que não há salvação sem derramamento de sangue. Então, em Cristo Jesus, quando se fala, por exemplo, da teologia da salvação, irmão Gilson, tem que ter derramamento de sangue. Quem é este que se predispôs para salvar a humanidade? Cristo Jesus. Este disse, sim, eu vou morrer no lugar do homem. O homem pecou e merece morrer, e eu, então, estarei ali. Por isso é que Paulo faz menção de que nós somos salvos por Cristo Jesus. Ou seja, este nome é que deve ser glorificado, é que deve permanecer na boca de todo homem. Em contrário daquilo que, por exemplo, Moisés escreve lá em Êxodo capítulo 23, a partir dos versos 7 até o versos 9 e vai ali em diante, que o nome de outros deuses não poderiam ser mencionados na boca de ninguém, de nenhum ser humano. Por quê? Porque nós deveríamos então adorar única e exclusivamente a Deus por causa da aliança que Ele faz com os homens, por intermédio do seu sangue. É uma aliança eterna. Mas hoje as pessoas enchem, por exemplo, o seu ego para dizer que nós somos africanos, a nossa religião é africana e não temos a obrigação de guardar os mandamentos. E então, porque eu acho que o cristianismo é uma religião egoísta, porque chama para si mesma o absolutismo, por assim dizer, da verdade. O que vamos dizer então dos chineses que não acreditam em Cristo? O que é que vamos dizer dos indianos que não acreditam em Cristo? O que é que vamos dizer dos muçulmanos que não acreditam em Cristo? O que é que vamos dizer dos africanos que não acreditam em Cristo? Não será que há aqui uma perspectiva de que o cristianismo também não seja verdadeiro, assim como tudo? Ou seja, essas pessoas, ou nós, quando fazemos esta abordagem, é apenas uma desculpa que nós queremos dar porque não queremos andar, não queremos aceitar a verdade e andar nos caminhos do Senhor e nos submetermos à sua vontade para a nossa salvação? Ou é porque de facto há uma certa ignorância e desconhecimento das pessoas, o que faz as pessoas de facto defenderem a ideia de que o Cristo não é o único, o cristianismo não é a única religião, que a Bíblia se calhar também falhou? O que faz as pessoas de facto defenderem isso? Essa ideia maquiavélica. Mas, irmão Jesus, é uma pena de um lado, irmão Fernando vai já pegar, é uma pena de um lado porque há muita gente ali em casa que deveria ter que perceber que Jesus Cristo morreu não somente para o africano, nem somente para talvez o americano, o asiático, não. Morreu para todas as nações, tribos e línguas. Não importa a cultura, não importa a raça, não importa a cor. Jesus Cristo morreu para toda a humanidade, sem excluir ninguém. Todos os homens devem converter-se ao cristianismo. Converter-se ao cristianismo. De outro lado, eu agradeço a Deus e glorifico a Deus, porque há muitos asiáticos hoje a tornarem-se cristãos.
né? Há muitos, por exemplo, muçulmanos agora, irmãos Gilson, a converterem-se pela fé cristã. Dali que nós estamos a ver estas aberrações, que nos países muçulmanos há alguma perseguição cerrada por parte daqueles que creem em Cristo Jesus. Mas por quê? Porque as evidências que apresentam, por exemplo, o mundo cristão são superiores daquelas fábulas, né, daquelas doutrinas que foram desenvolvidas por essas religiões, por exemplo, a partir do hindu, os muçulmanos e tudo mais. Quer dizer, eles conseguiram notar que há realmente alguma coisa que é diferente da nossa religião, dali eles convertem-se. A visão do cristianismo em relação a Deus e em relação ao próximo Pois. é bem diferente da visão de outras religiões em relação a Deus e em relação ao próximo. Há pessoas, por exemplo, Percebe-se que com vão dizer facilidade. assim, não, calma aí, eu gostaria de saber até que ponto Mohammed participa da minha salvação, né? Até que ponto, por exemplo, Jesus Cristo, né? Tanto Mohammed, tanto Jesus Cristo, né? São pessoas visíveis e que a história, por exemplo, relata de que existiram. Mas eles chegam à conclusão de que um morreu e não ressuscitou e o outro morreu e ressurgiu dos mortos. Há mais evidências claras de que Cristo é o Salvador do mundo do que ter que crer numa outra personagem humana e que tem algum registro, claro, fez alguma coisa que talvez valeu por um tempinho a humanidade, não por salvação. Então, isso Pois devia ser uma chamada de atenção, irmão Fernando, a todos aqueles que estão a nos ouvir. Portanto, se faz parte de uma denominação que lhe ensina que para além de Cristo há outra figura que participa, é co-redentora, não é? De Cristo ou com Cristo, devia já perceber que está a entender mal e está no caminho errado. Porque a Bíblia vai deixar claramente que só em Jesus nós somos salvos. Porque só Jesus aniquilou-se a si mesmo. Só Jesus morreu por nós. Só Jesus nos tem a perfeição para servir de elo, não é, entre Deus e os homens. A Bíblia vai dar testemunho que a salvação só pode ser efetuada por Deus. Deus é que tem que ser salvador. É o único. Não? Porque os homens carecem da salvação, não podem salvar a ninguém. Mas há muitos contos, muitas fábulas que querem associar a determinados homens certos méritos, certas excelências, que lhes façam pensar que por causa desse histórico, se calhar bonito da sua vida, seja partícipe da salvação. Mas é um engano claro de Satanás para fazer com que elas sejam afastadas de Cristo. Então, isso devia ficar bem claro. Agora, vejam um ponto. A Bíblia vai dizer que Jesus é a imagem do Deus invisível e primogênito da criação. Exato, quer dizer que... E aqui nós temos muitos, provavelmente, que estão a nos ouvir, que depois até sustentam essa ideia de que a Bíblia diz claramente que Jesus é o primogênito de toda a criação e, portanto, ele foi o primeiro a ser criado. Jesus é criatura e portanto, depois recebe de Deus os méritos que tem, não porque são dele na essência, mas porque recebe por herança daquele que o confere. Exatamente, irmão Gilson. É interessante que quando estivermos a ler a Bíblia ali no Caro 20 em casa, não fique preso num texto, não é? Quando um texto te parece confuso e complexo, recorre a outros textos da Bíblia que falam sobre o mesmo assunto. É verdade que numa primeira impressão que vamos ter aqui neste livro de Colossenses, nós vamos perceber que Jesus Cristo é primogênito. Mas se é primogênito é porque foi gerado, não é isso? Mas se você recorrer a outros textos que falam dos atributos de Jesus Cristo, estou aqui a me referir ao Evangelho segundo João, não é? Ele ali vai te esclarecer melhor este assunto. Veja que João, o capítulo 1, não é? Ele diz a respeito de Jesus que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E vamos encontrar vários outros textos referindo-se a Jesus, dizendo que ele é o Pai da eternidade. Isaías, por exemplo. Exatamente. Que Jesus Cristo é o Pai da eternidade. Deus forte, príncipe da paz, Pai da eternidade. Exato. E este texto ali tem muita relação com aqui o primeiro capítulo de João, quando ele próprio declara que ninguém já viu a Deus. O João capítulo 1, versículo 18, diz assim: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, veja que agora não é mais o primogênito, não é? É o Deus unigênito,
que está no seio do Pai é quem o revelou, não é? E o irmão Gilson diz ali, está ali em Colossenses capítulo 1, que Jesus Cristo é a imagem de Deus. Por que ele é a imagem de Deus? Porque Jesus Cristo revela o Pai. Deixa que eu leio isto. Veja que está bem claro quando Jesus Cristo diz aqui em João capítulo 15, no verso 26, diz assim, mas quando, ou seja, capítulo 15, desculpam, deixa-me só pegar aqui. Pois, enquanto João, o irmão Basílio vai buscar, João, sim. Enquanto o irmão Basílio vai buscar, deixa-me pegar aqui o verso 18 do capítulo 1 de Colossenses. O verso 18 vai nos dizer o seguinte: e ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a proeminência, ou seja, para que em tudo tenha a primogenitura. Ou seja, Jesus é o alfa e o ômega, é o princípio e o fim. Jesus é a plenitude. Então, para que em tudo tenha a primogenitura, tenha a preeminência, a Bíblia vai apresentar como o primeiro dentre os mortos. E Jesus, quando nós olhamos para isso de forma cronológica, Jesus não foi o primeiro a morrer, não é? Quando foi Abel, o primeiro a morrer, o primeiro mártir humano, porque antes dele havia a ovelha que Deus sacrificou em lugar de Adão, foi o primeiro a morrer. Certo. E Jesus apresenta aqui, a Bíblia vai apresentar Jesus como o primeiro dentre os mortos, para que em tudo tenha a primogenitura. Ou seja, e quando você vê Levítico, a Bíblia vai dizer que todos os primeiros filhos são meus, representam o Cristo. Esse Cristo fez-se homem. Então, a Bíblia também tem uma forma simbólica para fazer uma relação entre o Filho que se fez homem e o Pai que é Deus, e depois um outro momento entre o Filho que é divino e o Pai que também é divino. Na abordagem de Jesus como divino, Jesus está a ser apresentado como filho, e em Hebreus, Jesus vai dizer Paulo vai dizer o seguinte: ao qual dos homens nunca disse, ou disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei. Mas a Jesus disse. Ou seja, então Deus, quando o filho se faz homem, Deus diz, olha, hoje te gerei. Hoje te gerei. Como se Jesus tivesse a vir, a ter existência a partir dali. Mas é abordagem humana. Porque lá em Filipenses a Bíblia diz que Jesus, sendo na forma de homem, esvaziou-se a si mesmo. Aniquilou-se a si mesmo e assumiu a forma humana. Olha o testemunho do Pai. Deixa-me cá pegar aqui e eu faço a leitura. Hebreus capítulo 1, versos 8, né? Tá, conforme o irmão Gilson está aqui a explicar, de que o Pai dá testemunho do Filho. Mas do Filho diz, ó Deus, quer dizer, se o Pai chama o Filho de Deus, é porque é Deus, não tem como. O teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então, aqui em João, no capítulo 17, irmão Gilson, no verso 5, disse Jesus, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, Jesus não passa a existir também quando o mundo existe. Não, ele existe antes da fundação do mundo. E agora veja que o Pai da eternidade, o príncipe da paz que vem, né? Aqui está, por exemplo, em Apocalipse, no capítulo 21, por exemplo, no versos 4, aqui diz o seguinte, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas passaram. Mas quem é este que prometeu limpar a lágrima e que é chamado de Deus, por exemplo, aqui no Apocalipse? É Cristo Jesus. Né? E veja, todo segundo o seu galardão. Correto, no verso 6 vai dizer, e disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Este é Cristo Jesus. Então, se ele é o alfa e o ômega, não tem princípio, também não tem fim, ele é Deus. É o primogênito e é o unigênito. É o Pai da eternidade, é o príncipe da paz. É o Emmanuel, Deus conosco. Exato, é o primeiro e também o último. E Jesus diz mais, além de mim não há Deus. E Deus vai dizer também, além de mim não há Salvador. Quem vê a mim vê o Pai. Ou seja, é a mesma coisa. E o verso 16 daqui de Colossenses vai nos dizer, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades,
tudo, absolutamente tudo, foi criado por Ele e para quem? E para Ele. Ou seja, se há alguém que merece toda a nossa adoração, é um ser que se chama Jesus Cristo para a glória de Deus Pai. Vê como é que a Bíblia lida com essa situação? Não tem como, não tem como. Jesus Cristo é Deus e aqueles, por exemplo, que não acreditam em Jesus como Deus, terão muitos problemas para resolver, porque tem que agora procurar o cordeiro, um outro cordeiro que vem a segunda vez para morrer a segunda vez ou a primeira vez, que Jesus não vem para morrer a segunda vez, o Messias já veio e morreu. E nós deveríamos então nos alegrar, né, com a vinda deste grande Messias, que é Jesus Cristo, e veja que a morte de um homem, de um anjo, não poderia suprir a falta que o homem cometeu. Só tinha que ser mesmo a permuta da morte de quem? De Deus. Mas o irmão Ok? Fernando deixa também aqui uma situação bastante interessante. A Bíblia às vezes tem pontos bastante complexos que nós temos dificuldades de compreender. Exatamente. Quando isso acontece, nós devemos procurar mais partes da Bíblia que falam sobre o mesmo assunto. Este assunto, por exemplo, pela complexidade que ela apresenta, nós recorremos. A Bíblia te dá milhões de textos para que você perceba qual é a abordagem que está a fazer sobre o mesmo assunto. E o assunto aqui é a identidade de Jesus. Quem é Jesus? Então, vários textos vão te mostrar que este Jesus não é o primeiro a ser criado. Muito pelo contrário, ele é que criou tudo, seja visível ou invisível, tronos e potestades, reinos e dominações. Tudo foi criado por ele, mas não foi criado para outra pessoa. Exatamente. Foi criado para ele. Tá? E Colossenses vai nos dizer que Jesus veio para reconciliar consigo mesmo o mundo que se afastou. Ou seja, então ele não vem para reconciliar o mundo para outro alguém. É consigo mesmo. O homem pecou contra o Cristo. E Cristo veio para reconciliar consigo mesmo. Não, mas agora aquilo veja, que se afastou. João 14, por exemplo, a partir do versos 1, ali diz que ninguém vem ao Pai senão por mim, irmão Gilson. Então faz fé de tudo quanto estás a abordar, de que Jesus veio para reconciliar consigo mesmo. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer dizer, você não tem como chegar ao Pai se não passar aqui. E o Pai, quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu é que vos criei, em outras palavras. Eu sou o vosso Criador, eu sou o vosso Pai. Quer dizer, isso é que não cabe às vezes na cabeça do ser humano. Claro. Este é um grande mistério da salvação, E do veja- Deus que se tornou homem. E veja como João, discípulo amado, vai matar com uma cacetada só toda esta dúvida. Pois. Segunda de João, capítulo 5, versos 20. Primeira de João, Correto. capítulo 5, versos 20. Diz assim, não é? Os irmãos estão a abrir, não é? Não, já estamos lá. Já estamos Primeira lá. de João, capítulo 5, versos 20. Diz assim, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos. Isto é, no seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Glória a Deus nas alturas, porque o capítulo 5 de 1 de João, versos 7, diz, porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a palavra que é o Verbo, que é Jesus Cristo, e o Espírito Santo. Esses três E são... esses 3 são um. Exatamente. Ponto E final. veja como é que ele termina. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Para dizer que Jesus Cristo É o único. é o É o único único. que deve ser adorado. Não Amém. pode ter outro. Portanto, ao adorar a Jesus estamos a adorar ao Pai. Ao adorar ao Pai, estamos a adorar a Jesus e ao Espírito Santo. Portanto, os três em um só Deus. Muito obrigado pela vossa presença e estamos juntos.